Muito boa noite a todos. Mais uma vez estou aqui, começando um Conversa Consciente. Devido a questões, né, de horário e trabalho, né, o nosso entrevistado de hoje, né, conseguiu, né, chegar a tempo, e então a gente se organizou aí para fazer essa live um pouquinho mais tarde. E eu estou aqui, então, vou começar essa conversa chamando o nosso entrevistado, que a grande honra de hoje é saber, assim, que o tema que a gente está abordando toda semana, né, que é a ancestralidade, né, essa pessoa que vem hoje falar com a gente aqui é um grande mestre, né, é um grande professor, é um sábio, e ele trabalha justamente a ancestralidade em todos os seus pontos e até mesmo de uma forma, né, específica, que é a arte ancestral do nosso povo negro e também a ancestralidade oriental. Olha só, que união, né, que junção, né, para mim é uma honra, assim, estar conversando hoje com essa pessoa, porque eu conheci há pouco tempo, né, numa live do nosso amigo irmão Raoni, né, que faz parte hoje do nosso coletivo Gerem, e o Raoni também tem um trabalho aqui maravilhoso que está começando com a gente, que é ancestralidade, percussão de família, né? Então, estamos falando sobre ancestralidade, a percussão de família, que é um projeto pessoal, familiar dele, e olha que coincidência, né? Ao mesmo tempo que eu conheci essa pessoa, né, o mestre Moisés, que estou falando hoje, ele, né, se propôs, sim, a vir a fazer parte do nosso coletivo Gerem, também para ajudar, também para trazer o seu projeto que nós estaremos mostrando aqui. Então, eu acho que a mensagem está sendo espalhada. Pegue aquele que realmente a quiser. E quem estiver a fim de fazer algo
ajudar as pessoas, ensinar algo, porque o conhecimento é isso. O conhecimento não é só para nós, é para a gente espalhar para o mundo, para as pessoas, para a nossa comunidade. De que adianta ter conhecimento, sendo que você só usa para si próprio? Não. A meta é essa, né? A gente está com esse projeto, né? O coletivo Gerem vem para a gente incentivar as pessoas, incentivar o nosso público, né? A aprender, também a falar sobre questões do dia a dia e, principalmente, a gente tem que resgatar os nossos valores, resgatar a nossa história. Nós tivemos, então, essa semana agora passada, né, esse grande vitorioso Lewis Hamilton, né, um negro inglês, levantando o punho, mesmo no seu auge, né? E aí, muitas vezes, as pessoas podem até pensar assim, ele está usando isso para marketing. Pessoas para falar coisas, né, quando a pessoa está falando coisas boas, sempre vai ter algum para falar algo de errado ou ruim, né? Então, sempre vai ter essas pessoas, infelizmente. Mas pior seria se ele não levantasse a mão, como muitos também contestam Pelé. Então, eu acho que o nosso povo também tem que refletir, né? As pessoas têm que refletirem sobre a representatividade. E o que nós estamos hoje falando aqui é sobre representatividade, sobre ancestralidade. E são duas palavras, né, chaves para o resgate do nosso povo. Se o nosso povo não acreditar, né, em si, nas suas coisas, na sua, né, técnica, na sua ousadia, em todas as suas qualidades, o nosso povo não vai para frente. Então, hoje estou chamando aqui, então, esse mestre, né, tanto, né, da cultura afro-brasileira, como também da cultura oriental. Mestre Moisés, vamos chamar ele aqui para conversar com a gente. Tudo bom, mestre? Parei, vamos abrir o microfone dele aqui. Parei. Abrir o microfone. Tudo bem, mestre? Boa noite, Kelly. Tudo bom? Boa noite, mestre Pai Moisés, mestre Moisés. Eu vou lhe chamar de mestre porque, para mim, mestre, talvez ele signifique em ambas as culturas, né? Também a mesma questão de divulgação da sabedoria. Então, eu vou aguardar minha câmera me autorizar. Mas eu vou continuar assim. Mestre, é uma satisfação, um prazer, né, em tê-lo aqui no Conversa Consciente. Eu estou aqui hoje, né, tentando passar essa mensagem, né, pelo coletivo Gerem, através, né, das técnicas, da sabedoria de cada um que passa por aqui. Então, mestre, eu quero que o senhor diga aí, né, se apresente para a gente aí, para o nosso público, e diga aí quem é o senhor, não precisa ser tanto detalhe, mas assim, ó, a idade, de onde nasceu, né, se puder mais ou menos fazer uma síntese aí do quem é o Pai Moisés. Perfeito. Bom, meu nome é Moisés, né? Eu sou conhecido no meio religioso como Pai Moisés, por conta do segmento religioso que eu pratico, né? Também sou conhecido como Ogailu, é uma referência que este que canta ao fundo, né, me intitulou assim pelo fato de eu ser tamboreiro, alabê, né? Saber confeccionar tambor e tudo, né? Tenho 44 anos de idade, né? De religião eu tenho 23 anos de religião. No Templo de Oxum, que é a casa onde eu frequento atualmente, né? Sou filho de santo, né? Meu babalorixá é Pai Newton de Oxum, diretor espiritual do Templo de Oxum. Então, eu tenho uma caminhada já de 23 anos dentro da religião, em específico do Ilu, né? Depois, no meio do caminho, fui também me preparando para ser, então, um babalorixá, né? Também tenho alguns projetos, né? Como o senhor comentou, mestre também nas culturas orientais, né?
vocês podem perceber ao fundo, né, da escrita Sensei Moisés. Esse título eu carrego há 20 anos, mais ou menos, em virtude da prática da arte marcial chamada Karatê Shotokan, né? Foi passada, e é passada até então, por 32 anos pelo mestre Gil Ney, hoje então 6º dan de Karatê. Eu sou o 3º. Tudo bem aí, Kenny? Agora sim, agora voltei aqui. Mestre, eu vou te perguntar assim, quando é que começou, né, na tua essência, assim, esse chamado, essa missão, né, que estar conhecendo aí o Candomblé? Qual é que é a linha que você trabalha, primeiramente? Vamos falar sobre isso. Tem várias variações dentro do culto afro, né? Temos variações, né, denominadas como Candomblé, né, que é mais cultuado na região da Bahia, Rio, São Paulo, enfim. Tem poucas aqui no Sul. No Sul, a gente utiliza o termo Batuque do Sul, Batuque do RS. Dentre essas subdivisões, temos nações. Temos nações de Oió, de Jexá, de Jeje, de Cabinda, né? Dentre outras mesclas, né, também, variações dessas nações. Mas, vamos dizer assim, as mais conhecidas, né, são essas aí. Né? Temos outras variações de outras nações também, né, do Batuque do Rio Grande do Sul, né, ao qual eu pratico há 23 anos. Né? O senhor está me ouvindo bem? Deu certo. Vamos lá. E então, mestre, só para ressaltar novamente, eu acho que eu atrapalhei ali a tua fala, né? Qual é que é a tua linha mesmo que você esclareceu aí? A nação que eu pratico é de Cabinda. Cabinda. Como eu disse ali, Cabinda. Cabinda, isso. Sim. Existem outras variações de outras nações, né? Essa eu pratico há 23 anos no Templo de Oxum, né? Cujos ensinamentos foram passados pelo meu babalorixá Newton de Oxum. Sou o Ogã, Alabê, como preferem chamar, né? O responsável por tocar e conduzir as festividades e os cultos religiosos. Né? A parte da musicalidade, vamos dizer assim, então, do batuque. E mestre, como é que surgiu esse chamado, essa espiritualidade em ti? Bom, a minha mãe frequenta desde criança. Ela, quando adulta, né, eu já ia na barriga dela, né? Depois depois eu nasci, aquela situação toda. O mais interessante que eu comentei na live do Raoni, que eu entrei com 20 anos de idade, correto? E até então eu não gostava muito da religião, não por conta da religião, mas em especial do tambor, por conta do barulho. Como eu era criança, adolescente, eu achava muito alto. Então, depois que eu me envolvi com a religiosidade, eu acabei ingressando mais especificamente no lado do tambor ali, aprendendo a tocar, enfim. Por conta de eu ter visto uma mulher tocando e ter achado muito legal aquilo, que é uma das pessoas que também me ensinou, que é a Mariluz. A Mariluz estava contigo na live do Raoni? Isso, aquela moça que estava comigo. Por conta de eu ver ela tocando, eu achei muito legal, me interessei e, né, como eu já fazia parte da casa, estava adentrando a casa, aí comecei a pegar os ensinamentos com ela, com o meu babalorixá. Acabou que eu comecei a aprender com ela. Ok? Tá me vendo bem aí? Sim, bem tranquilo. Perfeito. Esse foi mais ou menos o meu início na religião, né? Sim. Através do tambor. E nesse sentido, assim, mestre, a tua mãe, como ela já fazia parte, né? Então tu vem, Sim. a tua família em si, além da tua Sim. mãe, tinha todo um ancestral anterior a ela também? Sim. A minha avó era de religião, né? Entendeu? A minha mãe entrou para a religião por questões de saúde, né? Ela teve problemas Sim. que os médicos não descobriam, né? E ela era taxada como, na maioria das vezes acontece, a pessoa quando chega com problemas espirituais, normalmente a medicina não acredita muito na religiosidade, né? Sim. Até hoje em dia é assim.
E a minha mãe necessitou entrar da religião porque ela entrava num hospital, né, para pessoas com déficit mental e ficava bem, ficava bem, como se não tivesse nada. Vinha para casa, ela ficava ruim, depressiva, enfim, essas situações todas. Daí procurou a religião e a religião lhe acudiu. Sim. Né? E depois, né, com o tempo, eu adentrei, né, como eu sempre digo, não precisou ser por conta de problemas de saúde, né? Adentrei pelo fato de simplesmente querer. Minha mãe nunca obrigou, né? Assim como nós, da família toda, nunca obrigou, né? Sempre, cada um teve o seu livre-arbítrio de escolher a religião. Uma das minhas irmãs, ela chegou a fazer catequese, era carola de igreja, aquela situação toda. Era muito engraçado que ela usava o vestido da comunhão na igreja e o mesmo vestido ela usava à noite porque era todo branquinho. Que maravilha! Ela usou o vestido da comunhão dela de manhã para fazer comunhão e crisma, e à noite ela usou o mesmo vestidinho branco, né? Para os cultos religiosos de Umbanda, pois tudo branco, né? Enfim, né? Uma curiosidade isso aí. Então, para te ver como nós sempre tivemos um livre-arbítrio, né, de escolher e acabamos seguindo por gostar mesmo, né? Por conhecer, começar a entender e a estudar a fundo. E, mestre, eu fiquei muito impressionado, né, foi essa live do Raoni, né, que você pena, né, é uma pena que você não está com algum tambor aí, né, mas assim, ó, pelo que a gente está conversando aqui, né, nós dois, você está entrando hoje, fazendo parte, tá me ouvindo? Tô. Tô ouvindo. É que eu pensei. Ah, tá. Assim, eu pensei, eu pensando nessa condição do tambor, né, que você tem um projeto, né, Sim. formado em relação ao tambor. Conta aí para mim. Sim, é que eu ensino, né, várias pessoas, assim como eu fui ensinado, a tocar tambor, né. Desculpa interromper, o fundo do musical não está atrapalhando? Não. Tá. Pode, se quiser desligar, não tem problema. Se quiser desligar, não tem problema. Não, pode ficar tranquilo, se não está atrapalhando, eu deixo. E aí, o que acontece? Uma parceria com a Secult aqui do Seu Leopoldo, né, que nos ofereceu uma estrutura, a gente vai começar a dar oficinas de tambor para os interessados, né, sejam religiosos ou não. É aberto a todos. E nessas oficinas, nós temos 6 tamboreiros na casa. Né? É uma coisa que é muito raro ter um tamboreiro na casa. 6 é quase surreal. Sim. Então, e esses 6 tamboreiros, cada um vai ensinar um pouquinho de alguma coisa. Né? Eu vou me ater mais a cultos africanos, né? E noções de afinação de tambor, de canto africano. Tem irmãos que vão ensinar como confeccionar um ilu, né? Eu também vou explanar um pouquinho, porque eu também sou dos que sabe confeccionar o ilu, né? O tambor mesmo, como a gente chama aqui. Tu tem como explicar o que é o ilu? O que é o ilu? Ilu é um tambor, né? Geralmente ele é feito de madeira ou com um latão, alguma coisa assim. Uma pena, o meu tambor não é. Espera aí, eu vou pegar um que eu tenho, que ele não tá bom, tá? Eu estou reformando ele. Eu olhei para cima do roupeiro aqui e vi ele. Só um momentinho. Pode ser, bem tranquilo. Então, o mestre ele vai estar trazendo aqui para a gente a informação de como é que o que é o ilu, né? E a importância dessa nossa conversa hoje, né, que eu quero estar mostrando para todos vocês, é que o mestre, né, ele, além da condição, dele de ser estar dentro da religião, né, africana, né, e ele também faz essa divulgação através dos seus trabalhos, que ele tem um projeto social, né, ele não tem um só projeto, ele tem vários projetos sociais. Opa, tudo bem? Tá tudo tranquilo, pode continuar. Tá me enxergando bem? Me atrapalhei um pouco, derrubei tudo aí.
Isso é um ilu, ó. Ah, esse é um ilu. Esse aqui é bem tradicional, ó. Eu até tenho que reformar ele, me desculpe mostrar ele assim, mas é o único que eu tenho em casa, tá? Ó, mas ele é basicamente isso aqui, ó. Né? É vamos dizer assim, uma armação de madeira ou de ferro, né? Cilíndrica, né? Utilizando couros nas pontas, ó. Dos dois lados, é um instrumento de couro nos dois lados, e ele tem uma afinação. Esse aqui tem um somzinho ainda, ó. Dá para ouvir? Dá. Consegue, mesmo ele desafinado, consegue fazer um sonzinho aí? Vamos ver. Sai um ponto? Oi? Será que sai um ponto? Deixa eu interromper aqui, então. Eu vou cantar para minha Iá, que é a mãe Oxum, que é o orixá do meu pai de santo, que é quem me conduz e me guia no axé. Ireu, Tadeu, Odonire, Gedeu, Miniaba, Yadeu, Bolonire, Gedeu, Ire, Adeu, Nire, Gedeu, Mikilaba, Adeu, Bolonire, Gedeu, Mikilaba, Adeu, Odonire, Gedeu. É um trechinho que ele está bem desafinado mesmo, e né, o senhor percebeu que está rasgado. Ele é um dos instrumentos que eu tenho que reformar. Além de fazer, eu faço a reforma, eu ensino a fazer, ensino a afiná-lo, né? Mas deu para ter uma ideia, mais ou menos. Né? Ele está bem, com certeza. Né? Até assim, ó, deixa eu te fazer até te dizer um detalhe. Na afinação que ele está aqui, a gente só toca com ele nesse tipo de afinação quando a gente toca para nossa ancestralidade, em fato. Que a nossa nação é uma das nações que cultua o Babá Egum, que é o nosso ancestral, que é o orixá da pessoa que passou por nós antes, que trouxe toda a história da África para nós, né? De Xangô de Camucá, de Pai Valdemar de Barolofina, né? E aí vem descendo toda a nossa raiz até os dias de hoje, né? Então a gente só toca com ele nessa afinação assim. Depois, pro xirê, que a gente chama, que são as peças, ele é bem afinadinho, bonitinho. Até nas oficinas, eu vou convidar irmãos de santo meu para tocar, para o pessoal ver como é que é um toque realmente de uma festa, enfim. Vamos ter sempre 2 ou 3 ali ministrando essa oficina aí. Que maravilha! Eu confesso assim, né, que infelizmente, né, a maioria do nosso povo, eu vou falar assim, eu generalizar, a maioria do nosso povo negro, eles estão um pouco afastados, né, da nossa religiosidade, né, ancestral. E isso também se dá essa questão também, né, da ascensão evangélica, né? E infelizmente, né, muitas vezes, né, também vou generalizar, mas acontece muito, né? Muitas dessas religiões evangélicas, né, eles estão aí propagando, né, muitas vezes esse ódio, essa discriminação, né, discriminação contra o nosso povo e principalmente contra a nossa religião. Né? A nossa religiosidade ela é muito anterior, né, possivelmente ao evangelismo, né? E eu acredito assim, ó, que é um erro muito grande, né, dessas pessoas aí, essas doutrinas estarem aí fazendo esse tipo de apologia muitas vezes, né? Eu já ouvi tantas barbaridades, né, mencionadas por esses pseudos pastores, né, e pessoas aí com teorias horríveis, sabe? E as pessoas muitas vezes não se tocam, né? Infelizmente, nós temos aí uma grande parcela do nosso povo adentrando, sim, no evangelismo, não tenho nada contra, né? Não tenho nada contra, mas acredito muito no respeito, o respeito às religiões. E se não houver respeito às religiões, vai haver o quê? Vai haver discriminação, vai haver propagação do ódio, vai haver guerras. Pode comentar esse fato? Exato. Isso é uma coisa que me preocupa, sabe, Kenny? No sentido assim, ó,
de que essa geração de agora, né, eu sou a favor da liberdade de expressão, de culto, da liberdade em todos os seus aspectos. Mas por conta disso, isso aí a gente acaba caminhando numa linha muito tênue, né? Porque assim como tu tem a liberdade de contestar, né? Dependendo da maneira como tu contesta, essa tua liberdade acaba se tornando uma arma muito nociva, infelizmente. Sim. Né? E aí algumas pessoas se prevalecem disso, né? Para incitar o ódio, para incitar o preconceito racial, o preconceito de ideologia de gênero, né? De todas as ordens, né? Então, isso é preocupante. Queria eu que fosse uma liberdade mais salutar, né? Mas a gente não consegue, como diz, instituir isso, né? Então, é delicado, é um assunto bem delicado isso. E uma coisa que eu prego, depois nós vamos falar, quando a gente vai falar, por falar na parte oriental, e nas crianças que eu prego lá, que é o último item de 5 citações que a gente faz, que é o respeito acima de tudo. Eu estou sempre martelando essa tecla para as crianças, que eu estou ensinando nos projetos de karatê. Respeito acima de tudo, respeito. Palavra respeito acima de tudo. Né? Independente Sim. de classe social, de classe política, religiosa, respeito. É a palavra-chave para tudo, no meu ponto de vista, né? Com certeza, com certeza. Mestre, e assim, ó, vamos, só vou fazer a última pergunta em relação ao tema religiosidade, né? Sim. Essa questão da nossa ancestralidade é o que a gente está tentando propor aqui dentro do coletivo, né? Porque a gente é um coletivo, sim, que a gente luta pela igualdade racial do negro, né? Da nossa população negra, e eu vejo muito, sim, esse afastamento dos nossos jovens, né? Da sua religiosidade. E muitas vezes também existe também aquele medo ou o anseio de não dizer que é de religião africana, né? Acredito eu, né, que algumas famílias isso já está mudando, acredito eu, Sim. Né? Tanto é que nós temos aí muitas pessoas se assumindo, tanto com cabelo black power, né? Toda essa questão, né, do poder, né, negro, que a gente está lutando pelas as nossas afirmações e tudo mais. Então, mestre, eu queria assim, perguntar assim também, ó, dentro da questão religiosa, até eu vou comentar aqui também junto na nossa live, esses dias eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Então, Sim. eu tive essa oportunidade, né? Justamente porque a gente também está se encaminhando aí, né? A gente indicar o outro, né? Para determinados trabalhos, e isso é importante também, essas conexões nossas, né? As relações de semelhança, né? De empatia, né? E até mesmo de preocupação com o próximo. Tá? Então eu tive essa oportunidade de ir aí, né, no seu centro, né? Como é que é o centro que o senhor trabalha ali mesmo? Templo de Oxum, Sociedade de Umbanda Cacique Aitu. Isso, em São Leopoldo. Uma curiosidade a respeito do centro, desculpa te interromper. Pode falar, pode falar. Ele existe desde 1943. Ele foi passado da mãe dele, né, da mãe do Pai Newton para o Pai Newton, que até então é o atual diretor espiritual. Mas ele existe, essa razão social. O Templo de Oxum foi acrescentado após o desencarne da mãe dele, que até então era a Sociedade de Umbanda Cacique Aitu. Com toda a situação do desencarne, enfim, e dele também evoluir dentro do meio religioso, foi acrescentado o Templo de Oxum este nome, mas a razão social, né, Templo de Oxum existe desde 1943. Que maravilha! Assim, ó, olha só, né? Vamos fazer um comparativo, né? Desde 1943. Isso. 43. Exato. Então, acredita-se o público que vai ver essa live ou que não está nos vendo agora, né? Pensa assim, o tamanho, né, dessa ancestralidade, né? A distância que nós estamos hoje, 2020,
1943, né? E o templo permanece lá cada vez mais amplo, mais lindo, né? Né, no meu comentário que eu gostaria de fazer, eu cheguei lá e me surpreendi, me veio todo um resgate histórico que a minha mãe, ela frequentou, sim, né, os centros de Umbanda lá em Uruguaiana, né, meu pai também, se não me engano, tem uma história também relacionada, mas assim, a primeira coisa que quando eu botei o pé lá dentro daquele salão, o arrepio veio. Exatamente. Então, o senhor não é o primeiro que comenta. Entrou lá dentro, assim, de mim, e quando tu saiu ali, né, me deixou sozinho, sentado no banco, me desculpa mesmo comentar, Sim, mas sem problemas. Eu conversei com os meus ancestrais. Entende? Então foi uma coisa muito forte mesmo, assim. Eu me deparei a rezar, tanto é que tem as imagens, né? Tanto dos santos, mas como de Jesus Cristo, né? Eu quero que tu explique isso também, né? Todos os santos que estão naquele altar, né? A religião africana, ela tem essa essência, né? Mesmo que a gente tem... Pode comentar. Isso. É que assim, ó, o que acontece? Ali iniciou com um terreiro de Umbanda. Tá? A Umbanda, ela advém de um sincretismo que os negros, nossos ancestrais, escravos, utilizavam para poder cultuar sua religião nos engenhos, longe dos senhores de engenho, dos donos dos campos, enfim, das grandes plantações. E aí o negro se retirava para sua senzala, né? Ele não podia adorar o orixá. Ele não poderia adorar Oxalá, Oxum, Yansan, Odé, Otiobá, Ossan, Chapanã, Bará, Xangô. Todo era um malé africano. Então ele se ateve o quê? Porque se ele cultuasse o orixá na sua essência, ele era castigado. A chibatada comia. Se ele tocasse o tambor, a chibatada comia. Por que os cultos religiosos são feitos à noite? Porque à noite os senhores estavam dormindo e o negro estava no mato fazendo a sua religião. Correto? Chegava lá, eles achavam que era uma dança, que hoje a gente conhece por capoeira. Eles viam imagens cristãs, eles achavam que estavam adorando seus deuses, cantando, tocando atabaques para os deuses deles. Da minoria, que era detentora de um poder aquisitivo maior, que, né, por sua grande maioria era branca, né, por questões históricas, né. Então, tem todo esse contexto de sincretismo. Por isso que o senhor viu lá na Umbanda, a gente preserva a Umbanda assim como ela é cultuada há anos, né, com imagens de religião católica, né, porque na época em que se iniciou tudo isso aí no Brasil, era muito discriminado, não podia colocar um altar com imagens africanas ou com assentamentos africanos, que era considerado coisa do diabo. Né? Sendo que, na minha opinião, o diabo somos cada um de nós, quando a gente pensa em praticar o mal para o outro. Isso quando mesmo. A gente pensa em praticar o bem, a gente tem Deus no coração e está louvando Ele, independente da maneira que a gente se dirige a Ele, seja por Obatalá, seja por Oxalá, ou seja por Jesus e Deus. Apenas estão pronunciando um dialeto diferente. Se traduzir Oxalá, vai querer dizer a mesma coisa. Senhor Supremo, Olorum, Pai de todos. Quem é o Pai de todos? Olorum, Deus, é o mesmo. Ser Supremo, Inteligência Suprema, Criador de tudo. Então, por isso existe esse sincretismo que o senhor observou lá no Templo do Oxum. Sim. Então, eu fiquei muito impressionado, assim, que me remeteu por essa memória, né, afetiva que eu tenho, né, que eu ia com a minha mãe e eu me encantava, assim, pelo som dos tambores também, né. Já, se eu não me engano, eu já também consegui dar os primeiros toques lá, assim, quando eu era muito pequeno, porque havia uma prima minha também. E essa prima minha, ela tinha, assim, a minha tia prima, na verdade, né? A tia Isaura
lembro até hoje, né? E ela tinha a terreira dela, a mãe nos levava lá, principalmente também na época do Cosme São e Cosme e Damião. Damião. É, as festas, a gente fazia de tudo para aquelas festas maravilhosas, sabe? As crianças ganhando balas e doces, né? Exato. Então, que maravilha. Então, mestre, agora mudando então, né, da Já. água para o vinho, né? Pro Mas vinho, as duas se misturam, na verdade, as num duas. contexto geral, né? Acredito que pela ancestralidade, as duas trabalham as mesmas ideias, né? O culto, Exatamente. a história dos antepassados, né? Então, mestre, saindo então da religiosidade africana, vamos agora não para a religiosidade e sim, né, para a cultura nipônica, né, japonesa, né? Que o senhor é mestre em judô. Karatê. Karatê, perdão, desculpa. Karatê. Mestre em karatê. E assim, ó, vamos começar lá do início. Como é que Perfeito. surgiu essa história aí de se interessar pelo karatê? Bom, foi assim, ó. É, eu gosto de contar essa história. Meu mestre se emociona quando eu conto essa história para alguém que chega até ele. Porque isso que eu estou fazendo hoje com meus projetos foi o que ele fez por mim. Meu mestre é Junei Rodrigues Machado. Acredito que ele deve estar assistindo a live. Se já não estiver dormindo, ele dorme bastante cedo, né? Ele dorme bastante cedo. Ele não é corujão. Mas Sim. é uma excelente pessoa que me encaminhou até hoje. Então foi assim, ó. Por meados de 12, 13 anos de idade, tá? Bairro, né? A vila, aquela coisa toda. Tem criança, tem um campinho de futebol. E eu sempre fui brigando. Eu era medonho. Então eu chegava no campinho, eu pedia a bola, tinha que dar a bola para mim, senão quem tivesse com a bola já tomava um tundão. Se não deixasse eu jogar, eu esculhambava. Entende? E aí o que aconteceu? Dentre uma briga aqui, outra ali, eu fui brigar com um cara que foi maior que eu. Aí, processo natural das coisas, o maior vence o menor, né? Na época o rapaz tinha uns 17 anos, mais ou menos, e eu tinha meus 12, 13. Só que com 12, 13 anos eu já tinha a altura que eu tenho hoje, que é 1,70 m, só não tinha o porte físico. Então, no meio das crianças, eu me destacava por isso. E aí eu briguei com o rapaz me deu mais uma funda, como diz, épica. Uma funda épica. E eu pensei, pai, eu tenho que bater nesse cara. Eu sou o dono da vila, eu vou bater em todo mundo, ninguém bate em mim. Aí um dia eu tô jogando bola no campinho, eu ouvi uns gritos, Iá! Iá! E aí aquilo me chamou a atenção, fui ver na sede do campo que a gente jogava. Tinha uns caras todos de branco dando os pontapés e se socando. Eu digo, vou lá ver o que é isso aí. Saí do campo todo embarrado de bermudinha, era verão. Entrei lá e falei com então, o mestre Junei, disse, meu, quero aprender esse negócio aí, porque eu tenho que bater num cara que bateu em mim. Daí ele olhou bem pra minha cara, interrompeu a aula dele, parou, mandou todo mundo sentar e disse, não, faz o seguinte, tu vai em casa, toma um banho, para começar de conversa, tá podre de sujeira. E aqui não tem nenhum porco aqui. Bem assim ele falou. Eu lembro com essas palavras. E aí tu volta aqui pra conversar comigo. Eu saí indignado. Pô, esse cara tá achando o quê? Porque tá me xingando, me humilhando na frente dos outros, aquela coisa toda. Voltei 2 dias depois, que era de 2 em 2 dias aula. Aí eu voltei limpinho, de camisetinha, de abriguinho e tal. Me sentei lá e disse, eu quero aprender a brigar. Ele disse, cara, não. Eu disse, por quê? Porque aqui a gente não aprende a brigar, aqui a gente, seu negócio é um esporte, cara. Isso aqui é pra tu aprender exatamente ao contrário. Te some daqui. Bem assim. E eu muito teimoso, como ainda sou hoje em dia um pouco, né? Tem uma dificuldade, às vezes, com a palavra não, dependendo da situação, né? Já Sim. melhorei 100% a respeito disso, né? Mas voltei lá 2 dias depois, eu digo... Mas aí eu pensei, digo, se eu disser que eu quero brigar, ele não vai me ensinar. Eu tenho que mudar minha estratégia. Cheguei lá e disse, eu queria aprender esse esporte aí, né? Achando que ia estar enganando ele. Eu disse, tá, então senta aí Sim. essa aula e assiste a aula. Eu digo, putz, vem ele de novo. Agora me deu um chá de banco na frente de todo mundo.
Me sentei lá, porque eu queria aprender, porque eu tinha que bater no cara lá, né? Daí, passou o fim de semana, na outra segunda eu fui de novo e comecei a aprender o tal do karatê. E desde então são 30 anos, 32 mais precisamente que eu pratico. Nunca mais me envolvi numa briga. Eita! Que Tamanho foram maravilha! a qualidade dos ensinamentos e o foco de direcionamento que o esporte traz pra gente. E o marcial, muito mais em relação ao respeito. Como eu comentei antes, né? Em Sim. relação à conduta, enfim, né? E isso aí eu agradeço a Deus, aos orixás, por ter me colocado no caminho essa pessoa, né? Porque eu sou reconhecido no meio da arte marcial hoje como Sensei Moisés, Shihan Moisés, né? Praticante de karatê há 32 anos já, né? Há 20 que eu dou aula. 20 anos que tu dá aula e Eu 32 dou aula anos que você que eu pratica. pratico. É. Eu cheguei ao nível de faixa preta tem 10 anos atrás. O meu Sim. mestre, quando eu nasci, ele já era faixa roxa. Tipo, eu tenho 44, ele já era faixa roxa. Então, ele tinha no mínimo uns 8 anos, mais ou menos, ainda de treino antes que a minha idade. Sim, e tu tem como explicar a questão aí, uma didática assim, mais ou menos em relação à faixa, a mudança de faixa, como é que começa esse processo? Uhum. É, como é assim, ó, a pessoa chega para mim, todo iniciante ele é um faixa branca, correto? Ele entra como faixa branca, né? Hoje em dia, né, por questões até de facilitar um pouco, porque a criança de hoje em dia não tem muita paciência, então se tu dificultar muito, ela não fica. Antigamente Sim, se fazia um exame a cada 1 ou 2 anos para uma troca de faixa. O exame é o nome da troca de faixa que a gente dá. Então, para tu ganhar a próxima faixa, que era amarela, tu levava às vezes 2 anos, 1 ano, dependendo da tua capacidade e do teu desempenho. Hoje em dia, não, a gente faz assim, ó, a gente faz a primeira troca da branca para a amarela em 6 meses, da amarela para a vermelha mais 6 meses, da sim, vermelha para a laranja mais 6 meses, da laranja para a verde mais 6 meses. Aí então, da verde para a roxa 1 ano, da roxa para a marrom mais 1 ano, da marrom para a preta, que é o primeiro dan, né, o nome correto, faixa preta, primeiro dan, mais 1 ano. Ou seja, a gente leva 5 anos para se formar uma faixa preta. Se treinar, se dedicar ao mínimo 2 ou 3 vezes por semana, umas 2 horas por dia, 1 hora que seja, mas manter uma sequência sem muitas faltas. Tu consegue, né? Se tu tiver uma habilidade, né, tiver como a gente brinca, o dom, né, tu sai muito bem. Né? Depois da faixa preta tem as evoluções de Dan. Então, para sim, cada Dan que tu almeja, tu tem que ficar aquele tempo no mesmo Dan para fazer exame. Um exemplo. Eu quero fazer exame para segundo Dan, eu tenho que ter 2 anos de faixa preta. Eu quero para terceiro, eu tenho que ter os 2 mais o ano do Dan. Então, eu tenho que ter 3 anos. E assim consecutivamente, até as graduações maiores. No Brasil, temos aí sexto e sétimos Dan, né? São as graduações maiores, né? No estilo ah, que Shotokan. maravilha. Mestre, eu vou botar aqui, né, um videozinho para a gente compartilhar, né, e mostrar um pouquinho desse teu trabalho, né, com as crianças, tá? Sim. E me diz assim, ó, onde é que tu dá aula para essas crianças aí? É assim, ó, eu tenho um projeto aqui no bairro Campina, em São Leopoldo, tá? Loteamento Santo Antônio. Tem um condomínio chamado São Borja, né? Fica na rua Ipamoriti 254. Né? Eu utilizo, como é um condomínio, tem um salão de festa, eu utilizo o espaço do salão de festas para dar essas aulas. Eu dou em 2 momentos, das 20 às 21 horas, eu dou aula para crianças a partir de 4 anos, mais ou menos, 5 anos, até os 10. Depois, em segundo momento, eu dou aula para as crianças de 10 até 80, 90, quantos anos tiver a criança, né? E
é um projeto gratuito, entendeu? Essa estrutura que o senhor vê ali de tatames, né? Eu e meu mestre e mais alguns faixa preta formado por ele, a gente se reuniu ali e compramos do nosso bolso. Então nós temos 2 áreas de competição de 7x7. A gente promove eventos de competição, enfim, dessa ordem, trocas de faixa, tudo, né? Eu sou filiado aí com a SBT, que é uma federação, até não é do estado aqui, né? Ela é do... Agora eu não me recordo do estado, mas é lá para cima, para a região norte, nordeste, alguma coisa assim. Né, sou o terceiro Dan formado, né? Pela federação daqui, né? Eu estou aguardando a homologação, mas eu fui reconhecido como quinto Dan por mérito, né? Porque em questão de estar há 30 anos no Karatê e ter aguardado 11 anos para fazer o primeiro exame de graduação, né? Fizemos um realinhamento de Dan e eu fui promovido por mérito. E através de um exame, claro. Eu tenho que demonstrar o conhecimento para poder ostentar este quinto Dan. Mas eu fui permitido fazer, vamos dizer assim, um pouco antes da época da carência de faixa preta, em virtude da carência que eu tenho de 32 anos de treinamento. Que maravilha. Esse pequenininho que aparece do meu lado aí é meu filho. Isso. Nessa foto, 3 anos de idade ele tem. Agora ele já está com 5. E ele continua ele não... nas artes? Sim, ele não mora comigo, mas ele vem, ele passa boa parte do tempo comigo, ele passa bastante tempo comigo até. E sempre quando ele vem, eu, pai, quero karatê. Aí ele vai comigo lá para os treinamentos. Que maravilha! Deixa eu colocar mais um aqui, então. Não sei se eu te mandei uma com ele todo fardadinho. Aí? Essa foto é no salão de festas aqui. Esta foto aí foi há umas 2 semanas atrás. O nosso dojo é o Voo da Águia. E eu estou indo para a igrejinha para ajudar num exame de graduação de faixas pretas, de Dan. Tinham 5 pessoas, 2 aspirando o primeiro Dan, uma aspirando a segundo Dan e a outra aspirando, os outros 2 aspirando a terceiro Dan. E a gente foi lá examinar, participar de um treinão, né? Daí os mestres, meu mestre sexto Dan e mais o mestre Maurício sexto Dan também, examinaram eles e a gente deu aquele apoio, enfim, né? Nas demonstrações e tudo. E aí eu tô passando na ida para a igrejinha, eu vi essa águia, eu digo, que foto tri para tirar. Representa bem o meu dojo, uma águia gigante. Né? O meu dojo é o voo da águia, né? Daí eu tirei essa foto aí para ilustrar. Muito bonita, um local muito bonito. Muito massa mesmo. Não, e outra coisa, é que eu pensei que quando você falou ali que essa foto aí seria da tua... o teu grupo, ele é o Voo da Águia, né? Como você falou, né? O dojo, Que assim, nós temos uma associação chamada Associação Jiin de Karatê, tá? Essa associação até a gente está acabou de regulamentar ela direitinho, tem uns 2 meses. Né? A gente vai ver se consegue captar alguma captação de verba, essa situação toda, para comprar kimono para gurizada, porque a gente dá aula para um pessoal que a maioria não tem condição de comprar. Né? Sim. Então, ali na minha turma tem 15, 3 compraram um kimono só. Mas eles usaram emprestado no começo. Daí depois os pais puderam adquirir, daí eles adquiriram, me devolveram e eu passei para outros. Né? Então, eu tenho que eu ganhei de doações e que eu comprei usado ali. Eu comprei 2 usados e o restante eu ganhei de doações. Eu tenho 8 kimonos meus que eu empresto pro pessoal. Até é engraçado, até eu tô... eu empresto para eles. Saiu do karatê, devolve o kimono para outro usar. Né? Até é engraçado, eu agora quase que tô sem kimono e minhas crianças tudo tem kimono. Né? Mas eu vou providenciar um para mim agora. Deus quiser, agora no mês que vem eu vou providenciar um novo para mim. Né? Mas chega a ser engraçado, né? O meu kimono tá bem, como a gente brinca, bem sem vergonha, e o das crianças tá bonitinho, mas para mim é o que interessa, eu quero ver eles ali, né? Treinando bonitinho, faceiro. Né? E esse como eles... Oi? E quem é esse parceiro aí agora aí, ó? Este é o meu mestre, Gilney. Esse é o mestre? Este é o mestre meu. Esse é o Gilney Rodrigues Machado.
Para aí, deixa eu Essa ver. foto foi nesse dia desse exame que eu lhe comentei que a gente foi à igrejinha. Sim. Né? Ele tem até o brasão da federação a qual a gente pertence, a IKSBT. Né? Instituto Maravilha. de Karatê Budô Shotokan Tradicional. O que significa a É a nomenclatura disso. sigla, né? A gente faz estudos de karatê. É um karatê que não é tão competitivo, né? A gente compete tudo, incentiva a criança a competir, até porque a criança, no ponto de vista do oriental, ela tem que saber ganhar e tem que saber perder. Sim. Né? Então é na competição que ela vai aprender a perder. E quando ganhar, a gente orienta, né? Até a humildade de reconhecer que que teve mais aptidão a ser o vencedor. Não que foi melhor. Estava mais apto, ele treinou mais que o outro coleguinha. Ele não foi melhor que o coleguinha. Porque a competição, ela infla muito o ego das pessoas, né? Eu sou bom, eu ganho, papapá. E sendo que tu não ganhou do teu adversário. Talvez ele esteja num momento que não estava legal, ou não vinha treinando bem. Né? Tem uma série de fatores que envolvem. De repente, no próximo campeonato, ele vai lá e ganha de ti. Então, tu não ganhou. Né? Tu apenas estava apto a ser o vencedor daquela luta. Ou daquele campeonato, enfim. É isso que a gente procura passar. Né? Para as crianças. Importante, Aprender né? a superar. Importante essa mensagem, né, para as crianças, né? Porque Sim. muitas vezes a criança muitas vezes se frustra assim por causa de um soco na cara, um tapa, uma torção, né? Então a gente também tem que passar esses valores para eles, né? Uhum. E eu vou recitar um negócio que eu faço eles repetir toda a aula e a gente repete no mínimo há 30 anos. Né? Que é o Dojokun, a gente fala. Um dia o senhor vai visitar, o senhor vai ver, o senhor vai se emocionar vendo eles falando. E convido também quem está assistindo a live, né? Se quiser me conhecer pelo âmbito religioso ou pelo âmbito marcial, fiquem à vontade, que é uma parte da minha turma, né? Essa turminha de faixa vermelha, eles vão fazer troca de faixa agora, dia 20 de novembro. Se quiser participar e assistir, estão convidados. 20 de novembro, olha aí, ó. E justamente no dia da consciência negra. Foi minuciosamente escolhido. Sim. Maravilhosa, olha só esse projeto lindo, né? Crianças, né, de todos os tamanhos, todas as idades, né, e todas as classes sociais, possivelmente, né, mestre? Com certeza. Então, eu coloco assim, ó, que a importância, né, de eu estar trazendo hoje o senhor aqui para falar sobre ancestralidade, né, nos dois módulos que o senhor trabalha, né, nas duas correntes, que é a africana e a japonesa, né? Então, o senhor está de parabéns, sabe? Eu sou muito grato mesmo, né? Eu vou lhe dizer assim, ó, obrigado por existir, né? Obrigado por essa preocupação, né? Que são poucas as pessoas, né? Infelizmente, eu gostaria que tivessem mais, mas isso é a vida, né? São pessoas que se comprometem, né, em ensinar algo, elas se sujeitam muitas vezes até ao discrimínio, ao preconceito, mas elas vão lá e aprendem, elas se inserem naquele meio, naquela cultura, né? Elas absorvem tudo que tem de bom dessa cultura e elas passam adiante, de qualquer forma possível, sabe? Então, eu venho mesmo assim, né, tendo a honra de trazer pessoas aqui, né, que realmente fazem a diferença, pessoas que vale a pena, né, você mostrar, né, quem elas são. Porque até mesmo se o senhor não tivesse tido a oportunidade de falar com o Raoni, talvez eu não lhe conhecesse, e daqui a pouco, através desse programa também, outras pessoas já estão lhe conhecendo, ou irão lhe conhecer, e irão também apoiar o seu projeto, né? E vão olhar com outros olhos também a sua história e a história da religiosidade também, né? Porque a gente não tem que se esconder,
né? Então eu estou aqui muito feliz, muito grato mesmo, né? Te agradecer assim ó, em primeira mão, né? Por hoje também ter adentrado o nosso projeto, né? Ter aceito o nosso convite, né? E eu sei que nós vamos fazer muitas coisas juntos, né? Então, para avisar até o pessoal, eu vou, antes de terminar a live, eu quero avisar assim, ó, que o Mestre Moisés, ele vai começar o projeto dele aqui com a gente, numa página que a gente está criando para ele, né? O projeto é Oficina Cultural, Tambor e Luz Sagrado, né? Então, fale um pouquinho da sua intenção nesse projeto aí, mestre. Pode falar. A intenção desse projeto, em parceria com vocês aí, né? E como o senhor citou antes, agradecemos a espiritualidade por ter me colocado Raoni à beira da praia perante a mãe Iemanjá, né? Olha só. Numa festividade, louvando a ela. O Raoni chega e me pergunta, assim, bem rapidinho, bem sucinto, eu tô tocando lá, terminou a festividade, o Raoni chega, posso tocar? Eu digo, o senhor sabe? Ele disse, não, mas eu tenho uma curiosidade enorme. Aí eu disse, senta na cadeirinha do lado, eu botei o tambor no colo dele, ele, mas eu posso? Eu digo, eu estou te dando a permissão. Pode bater, tira o som se tu sabe. Pode, não tem problema. Aí ele deu uns tapas assim no tambor, viu como é que era, e ele disse, uma coisa que chamou a atenção dele numa conversa, pode perguntar para ele. Ele disse, é um instrumento de couro dos dois lados, e eu digo, eu disse assim para ele, não é apenas um instrumento apenas de couro dos dois lados, ele carrega toda uma ancestralidade, todo um axé, e toda uma ideologia de vida baseada no respeito, né? E no respeito a todas as pessoas e principalmente ao ancestral da gente. A pessoa que tem mais idade que a gente, a pessoa que tem mais conhecimento que a gente, e a pessoa que tem menos idade e que tem menos conhecimento, porque a gente aprende com ambos. Né? A gente aprende com ambos. E ele ficou encantado com aquilo, já pegou meu telefone, na hora já mantemos contato, na outra semana já estava conversando. E graças a tudo isso, estamos aí conversando com o senhor também. E o projeto bem Raoni mesmo, né? Exato. E pare de me chamar de senhor, hein? Porque nós dois, acho que temos a mesma idade, hein? Nós temos, dois. Sim. Eu te chamo de mestre, então tu me chama de Kenny. Tá bom, Kenny, tá bom. E assim, ó, para nós não se estender muito, eu acredito que o senhor tem os seus afazeres também, né? Mas por mim, tranquilo, se quiser conversar, estamos aí, né? Não. Assim, ó, antes da gente terminar, assim, mais o máximo 5 minutinhos, mas eu quero, assim, te dizer, assim, ó, esses dias nós estávamos, né, dentro do coletivo, né, e surgiu esse assunto, né, e até eu vou trazer esse assunto aqui para depois a gente conseguir formular uma outra maneira da gente realizar uma live falando desse assunto, né? A gente entrou num assunto falando de... Qual é que era o tema mesmo? Que era apropriação cultural. Correto. Percebi os comentários. Então, eu sei que o senhor colocou todo o seu ponto de vista, e eu na verdade, como um dos líderes ali do coletivo, eu coloquei o senhor como exemplo, né, nessa questão de apropriação cultural. Então, como é que a gente vai julgar, né, que as pessoas estão se apropriando, né, de algo, né, que seja cultural, né? E aí, pelas palavras do Raoni, ele falou que cultura não é de ninguém. Exato. Cultura é algo, né, que ele é difundido através, né, dos povos, da história, e cultura ela tem que ser preservada. Então, se uma outra pessoa... e repassada, né? Preservado e repassado. E uma outra situação, né? Vamos pensar assim, apropriação cultural. Então, quer dizer que existe essa polêmica hoje, né? De muitas pessoas não negras estarem se apropriando, né? Muitas vezes da nossa questão de
cultura, né, africana ou afro-brasileira, qualquer manifestação negra que esteja aí exposta no mundo. Então, mas aí surgiu esse comentário e a gente entrou a fundo, né, nesse Exato. embate, nessa discussão, mas uma discussão muito Saudável. pacífica, saudável. Pessoas, né, que têm a intenção, na verdade, de aprender e ensinar, elas, primeira coisa, têm que saber se colocar no lugar da outra pessoa, né? E elas têm que Exato. saber ouvir, né? E ela tem que ter também argumentos também para debater, e não só o meu ponto de vista que vale, sim, a gente tem que entender também o próximo. E nesse ponto de apropriação cultural, eu citei o senhor porque o senhor, além de ser mestre, né, pai, né, em relação à história africana, ao culto africano, né, e o senhor aí também é mestre nas artes marciais, que é a cultura japonesa. Então, quer dizer que o negrão não pode ser lá o mestre da cultura Karatê? japonesa? De karatê, né? E outra coisa também, né? O senhor também é mestre, já fez capoeira, né? Sim, só não na qualidade de mestre, mas já treinei. Meus irmãos foram bem a fundo na capoeira, eu digo foram porque hoje em dia não treinam mais, né? Mas Sim. eles treinaram por anos, 10 anos quase. E eu aproveitei o gancho e peguei uns 3 anos de dicas muito valiosas com ele, que foram introduzidas inclusive nos meus treinamentos de karatê, questões de alongamento, de ginga, de esquiva, né? Que o karatê é uma arte marcial muito incisiva, muito direta, né? E eu pude acrescentar algumas esquivas, algumas coisas da capoeira que me foram de grande valia, né? Então pude fazer Sim. aquilo que nós estávamos comentando, aquela mesclagem, sem ofender as duas culturas, sem macular E a essência de cada cultura. Isso. Então, e aí? Mas pensa assim agora, né? Nós temos aí, vamos colocar alguns ícones, né, na Uhum. questão negra, né? O Anderson Silva, ele Sim, dominava diversas artes marciais, e isso não é apropriação cultural, né? E sim é exato. uma essência, né, que é um aprendizado, e se a pessoa quiser se apropriar, ela tem total direito, mas não é uma apropriação dizendo assim, isso é meu. Isso eu adquiri, é um ensinamento, é uma cultura. Sim, exatamente. Como eu comentei no grupo em particular com uma das pessoas envolvidas nessa questão, eu disse assim para ela, eu chamei ela no privado e disse que como eu estava chegando no grupo, eu estava assim meio encabulado de expor assim totalmente. Daí eu preferi chamá-la no particular e disse assim, olha, moça, a situação é a seguinte, pensa por esse aspecto. Se foi copiado ou foi indevidamente apropriado, é porque é bom. Porque ninguém copia o que é errado e o que é ruim. Isso só nos dá força, né? E nos dá aquela. Me fugiu a palavra, mas vamos usar força. Talvez o senhor entenda. Inspiração para nós criarmos coisas melhores. Sim, sim. Né? É, Eu tenho esse ponto de vista, né? claro, claro. Não, e assim, até eu só coloquei um pouquinho Uhum. desse assunto aqui, né, para dar umas pinceladas, porque é importante, sim, né, que até quem vai nos assistir aqui, cada negro que está nos assistindo, né, quantos negros já deixaram de cultuar a sua ancestralidade? Exato. Quantos, né, também discriminam a sua própria essência? Então a gente tem que pensar sobre isso também, né? Porque se muitos podem até colocar, né, entre aspas, esse tipo de questionamento, né, que estão se apropriando, né, da nossa cultura do carnaval, por exemplo, todos os Uhum. diretores são brancos, né? Daqui a pouco vão falar que no Candomblé a maioria é branca. Não, a gente Sim. também tem que Não se vamos questionar. longe. Né? Não vamos longe. O meu babalorixá, ele é branco. Sim, Aí, sim. então ele se, né? Ele se Não, ele apropriou. repassou para mim.
Ele passou para ti. E quem é que era a pessoa que estava pronta para receber? Né? Uma pessoa que tem Exato. também na sua cultura, né, a ancestralidade negra, mas Exato. se o próprio negro muitas vezes não está lá e não quer muitas vezes, né, valorizar a sua própria cultura, os outros vão valorizar. Exato. Né? Então deixe os outros valorizarem. Claro, sim, que a gente vai entrar naquele, pode entrar naquele mérito, né? Ah, mas porque virou marketing, virou venda, né? Mas e aí? Se o próprio negro não se envolve, né? O negro muitas vezes não está, muitas vezes nem envolvido na luta antirracista. Sim. Muitos deles aí estão escondidos aí, né? Muitas vezes até com medo de falar com seus amigos sobre o racismo, né? Aquelas brincadeirinhas, né? Negão isso, nego aquilo, e ainda eles continuam aceitando. E muitos não querem também entrar no mérito de discutir sobre isso. Na verdade, a gente não está aqui para recriminar e abominar o branco, não. A gente quer Não, sim que eles a entendam o união. nosso lado. A gente quer que eles, né, muitas vezes percebam que o racismo estrutural está sim ali, ó, nesses tipos de pensamento, de brincadeiras, e isso afeta também, né, até mesmo na condição de encontrar, né, uma posição Sim. dentro de uma empresa. A gente não consegue destaque, né? Mas a gente pensa assim: será que eu não tenho tanto valor assim, ou não tenho o currículo Capacidade. para ser um chefe de setor, para ser um supervisor? Se for ver aí dentro dessas empresas, as lideranças não são negras, né? E Raríssimas. isso também se deve muitas vezes a esses tipos de condições, né, de subalternidade que nós também enfrentamos no dia a dia. Né? Então, se a gente não se posicionar, não exigir os nossos lugares, né, os nossos espaços na sociedade, até mesmo na questão cultural, a gente não se assumir como negro, né? Exato. Eu conto aqui para o senhor que eu já fui discriminado por um chefe negro, né? Que fazia Então. piadinha. O chefe fazia piadinha no meio da maioria branca, né? Ó, não faz coisa de negrão aí, viu? E para se aparecer, né? Para ser aceito, na verdade, eles fazem esse tipo de brincadeira, né? Para ser o cara lá, né? E aí ele é o superior, ele é o único negrão que presta, os outros já não prestam. Pois é, isso aí é que é uma situação também que é complicada, né, o Kenny? Porque, porra, ia dar um tiro no pé, né, cara? Desculpa o palavrão, né? Sim, sim. Ia dar um tiro no seu pé fazer esse tipo de situação, né? Eu Em considero vez da assim, ó. gente se unir. Exato, exato. Em vez de se unir, ele não acaba não percebendo que. Peraí, mas. Eu também, né? Então. Sim, sim. Aí é Mas aí é complicado. aquela condição, né? Muitas vezes vale mais você estar ali, né? Cortejando, né? Do que Exato. cortejar o que já é já na sociedade dito como o melhor, o modelo, né? Do que cortejar o próprio irmão, né? O próprio irmão que é Sim. mais que tem a mesma inteligência. Olha, nós temos aqui o cara com as mesmas qualidades, mas ele está ali na produção, né? E por Sim. quê? Né? Então a gente também tem Exatamente. que relacionar isso. Assim, ó, mestre, olha só, vamos assim, ó, encerrar. Eu só vou colocar uma outra foto aqui. E aí, com essa foto, eu vou encerrar com dizer aqueles que eu ia dizer, que eu ia Sim, recitar para ti. E aí eu fico pelo senhor ao encerramento. Então, quando o senhor me der fica à permissão de vontade. recitar, né? Para essas crianças aí eu ensino 5 frases, né? Que é a base dos nossos treinamentos, né? Que começa assim, ó. Esforço para a formação do caráter, né? Ser fiel ao verdadeiro caminho da razão. Desenvolver a persistência e o esforço. Conter o espírito de agressão. E o último e mais importante de todos, ao meu ponto de vista, respeitar acima de tudo. Essa é a mensagem que eu dou todo dia, no começo e no final da aula para eles. Eu peço para eles recitarem esses 5
essas 5 frases sempre. Muito obrigado a todos. Agradeço demais por estar fazendo parte deste grupo, que eu considero seleto, pelo fato de que somos escolhidos. Não somos quem escolhe. Somos escolhidos. Agradeço. Eu também acredito nisso. Né? Agradeço a espiritualidade por me ter colocado no caminho de vocês, ao meu orixá, meu pai Oxalá, que é o meu regente da minha vida, o dono do meu ori, né? Que me conduz pelo caminho do bem, né? Assim como também o mestre Junei, que me conduziu pelo caminho do respeito, acima de tudo, até hoje, e que assim eu estou conduzindo aos pequenos que a gente tem que investir nessa geração, porque o que será essa geração daqui 10 anos, se não tiver ninguém para orientar, para dizer que ali não é um caminho bom, para mostrar que se for por ali, pode dar errado, né? E deixem na mão de cada um. Mas temos por obrigação mostrar o lado certo e o lado errado. E, infelizmente, né? Ou felizmente, cada um escolhe o seu. Maravilha. Minhas últimas palavras, então, mestre, assim, ó, gratidão, né? Gratidão mesmo, né? A Deus, aos orixás, né? E ao Pai Oxalá, como o senhor também diz, né? Que, infelizmente, assim, da minha parte, né? Eu vou ver se eu consigo, né? Aprender, né? E retomar, né? Um pouco dessa resgate da minha cultura também. E eu te agradeço, assim, porque acredito muito que as coisas, nada é por acaso nessa vida. Nada é por acaso, tá? Então, se Deus me deu essa missão de estar aqui hoje falando com o senhor, né, de estar também nós juntos, né, trilhando esse caminho, né, para tentar ajudar as pessoas, acredito que coisas boas virão. Né? A gente não espera nada em troca, mas a gente quer sim algo melhor para os outros e não para nós mesmos. Né? Então, quando eu vi lá essa mensagem, né, tua com o Raoni, né, agradeço ao Raoni, o irmão Raoni também, né, por estar nessa luta com a gente aí, ter me apresentado para ti e falado muito, muito mesmo. Te agradeço demais mesmo, mestre. Axé, né? Fique com Deus aí. Tenha uma boa noite. Muito obrigado e boa semana para nós aí. E vai começar esse projeto aí, né? Até no máximo semana que vem já vai estar o projeto dos tambores aqui, né? O tambor e luz sagrado. Isso. Tá? Né? Obrigado, então, vou lançar nos grupos lá, né? As datas, né? Como eu disse para o Raoni, esses 2 primeiros encontros eu quero fazer piloto com apenas 4. E a partir do segundo encontro, daí eu vou abrir, pois temos uma estrutura para acolher, receber até 10 pessoas com extrema segurança. Entendeu? O senhor esteve lá, o senhor viu que é um local amplo, né? Bem arejado, sim. Então permite isso aí. E em virtude aí das flexibilizações que tiveram, né? Como já estão liberando salões de religiosos aí para uma área quadrada onde consiga comportar, né, até 300 pessoas com o devido distanciamento, né? Aquele salão consegue comportar isso, né? Mas não vamos abusar, a gente está retomando nossas atividades, né? Não com um número tão excessivo, né? Com um número bem menor. E aí nos permite também fazer essas oficinas também, começar a movimentar essa ancestralidade. Não, isso é importante. É importante dizer também, né, que quando a gente se conheceu, eu estive aí no salão, a gente se encontrou de máscara, né? Exato. Existe um distanciamento todo, né? O local é bem arejado, é amplo mesmo, e eles vão sim organizar, como já estão bem organizados lá, comportando apenas um número X de pessoas, né? Para não haver esse contato, né? Com a questão do vírus. E lembrar também a todos que estão aqui nos assistindo, né? A pandemia não acabou, tá? Estão liberando
algumas coisas sim, mas continue usando máscara, se proteja para proteger outras pessoas também. Tem muita gente fazendo festa aí, né, fazendo churrascada, né? Vamos se cuidar, pessoal, que a coisa não é de brincadeira, tá? Cuide das pessoas e cuide de si mesmo, tá? Muito obrigado, então, mestre. Sim, e até lembrando que as fotos, só para ressaltar, né? As fotos que foram mostradas ali das crianças foram antes pandemia. Porque quem chegar sim. lá vai ver criança com garrafinha d'água particular, álcool gel e máscara, senão não entra no salão. Uma excelente semana a todos. Muito obrigado pela parceria. E eu que agradeço, mestre, tá? Muito obrigado mesmo. Wakanda. Axé. Axé. Obrigado. Então eu fico aqui hoje, né, nessa live maravilhosa, agradecendo, né, primeiramente, né, a todos vocês, ao coletivo Gerem, as pessoas que estão empenhadas, os irmãos que estão nesta luta aqui contra o racismo, né, empenhadas em querer ajudar também, né, as pessoas a entender, a compreender, né, essas questões de valores e principalmente, né, a gente tem aí sim um objetivo, né, de ensinar o nosso povo, tanto na ancestralidade, mas como também, né, nessa condição, né, do empreendedorismo. Né? Então, as pessoas que têm os seus negócios, que estão aí querendo empreender, né, para não ficar só dependendo, a gente tem alguns projetos aqui dentro do nosso coletivo que nós, né, estaremos sim divulgando para todos vocês. E a questão da ancestralidade, a questão, né, do cursinho pré-vestibular que nós temos aqui no coletivo Gerem, já são alguns dos nossos projetos. Fiquem atentos. Toda segunda-feira eu vou estar também com uma página, né? A página Afroempreendedorismo, tá? É o nome dessa página que eu tenho aqui no nosso grupo. Se vocês derem uma procurada aqui, eu vou estar ensinando, sim, algumas dicas, né? De você usar alguns recursos de internet, né? De alguns aplicativos para que você possa estar aí divulgando melhor os seus produtos, tá? Então, na segunda passada, eu fiz agora a primeira live e segunda agora, de novo, estaremos no módulo 2 aí de como usar o seu WhatsApp para aumentar as suas vendas. Tá? Então, meu nome é Kenny Anderson, eu fico por aqui com vocês. Esse foi o Conversa Consciente, né? O Conversa Consciente com a presença do Pai Moisés, o mestre, né, de Karatê. Ele esteve aqui hoje falando da sua ancestralidade, né, da sua, todos os seus trabalhos culturais, tanto da ancestralidade africana e, né, no Karatê, que é a japonesa. Muito obrigado, eu fico muito honrado de ter trazido essas pessoas aqui que passaram por esse programa e fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.